Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10 do livro de 1 Samuel, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. E também quero aproveitar para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite na EVA, às 20 horas, nós vamos ter a segunda ministração da série Espírito de Excelência. Se eu fosse você, eu não perderia, não ficaria de fora por nada, porque essa série, ela tá poderosa, tá? Se você é de outro estado, outra cidade ou outro país, você pode acompanhar a nossa série hoje à noite pelo Evo TV, Evo de Evolução TV, que é o nosso canal no YouTube da Evo, da igreja. Nós vamos transmitir ao vivo às 20 horas. Mas você que é de São Paulo, você que está aqui perto, próximo à igreja, esteja conosco em nome de Jesus, tá? Porque a experiência presencial é bem melhor do que a experiência online. Então, em nome de Jesus, esteja conosco, venha para o ambiente da palavra, um ambiente que pode mudar e transformar a sua vida, tá certo, gente? Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 10, tem 27 versículos, eu vou fazer a leitura na íntegra aqui na versão NVI, e o texto diz assim: Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou e disse: O Senhor tem ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora, seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Ele está perguntando: como encontrarei o meu filho? Então, dali você prosseguirá para o Carvalho de Tabor, onde homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães, e o outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão, lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Olha só, as instruções aqui são claras. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, e será então um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus estará com você. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já o conheciam viram profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas. Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: onde vocês foram? E ele respondeu: fui procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel, o profeta. O que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia Saul não contou ao tio que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito, libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus, o que o salva de todas as suas desgraças e angústias, e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante ao Senhor, de acordo com as suas tribos e clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, e a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. O clã de Matri foi o escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando porém o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente ao Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagunça.
bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam nos seus ombros. E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele dentre o povo. Então todos gritavam: Viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino, e ele as escreveu num livro e os pôs perante o Senhor. Então Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujos corações Deus já tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: Como este homem pode nos salvar? Desprezaram ele e não trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Glória a Deus, gente. Vamos entender esse texto aqui em nome de Jesus? Bom, a primeira coisa que esse texto vai deixar claro é que Saul ele foi ungido como rei. Ou seja, esse capítulo da Bíblia narra literalmente a unção de Saul como rei sobre Israel, o primeiro rei. Então aqui nós entramos literalmente no período da monarquia, onde o primeiro rei foi levantado por Deus por meio do profeta Samuel, né? Então foi derramado óleo sobre a cabeça dele e foi declarado que Deus o escolheu para governar sobre todo o povo de Israel. Samuel também deu a Saul alguns sinais proféticos que iriam confirmar a escolha de Deus. Então Samuel primeiro previu 3 sinais que aconteceriam a Saul no caminho de volta para sua casa. Primeiro, que ele ia encontrar alguns homens ali perto do túmulo de Raquel que os informariam a respeito das jumentas do pai dele que já tinham sido encontradas, mas que a preocupação agora era a Saul, que ainda não tinha voltado para casa. Depois ele vai encontrar 3 homens indo para Betel que iriam dar a ele pão para que ele pudesse se alimentar, e finalmente ele ia encontrar um grupo de profetas e seria tomado pelo Espírito de Deus e iria profetizar junto com aqueles profetas. Então, quando Saul ele encontra esses profetas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, ele foi ungido literalmente por Deus, ou seja, primeiro foi derramado óleo, né, que era um sinal da unção espiritual, e depois o Espírito de Deus veio sobre Saul, e o texto diz que ali Saul então se transforma num homem de Deus, né? E Saul começa a profetizar. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida dele, ele começa a profetizar como os profetas estavam profetizando. Isso foi como um sinal da transformação de Deus sobre a vida de Saul, transformando ele numa nova pessoa. Ou seja, esse sinal, esse derramamento do Espírito Santo sobre a vida de Saul foi uma espécie de capacitação da nova função dele agora como rei sobre Israel. Aí Samuel reuniu todo o povo em Mispa. Para quê? Para proclamar publicamente o novo rei, dizer, agora vocês têm um rei. Então ele chamou conforme o protocolo, as tribos foram chamadas, a tribo de Benjamim veio à frente porque foi escolhida, e aí veio seguido pela família de Quis, né? Clã, ali os clãs, as famílias, e finalmente foi indicado Saul como novo rei sobre Israel. Agora, no entanto, Saul não foi encontrado porque ele estava escondido no meio das bagagens, o que pode indicar aqui humildade ou relutância. Então, provavelmente, ou ele ficou com vergonha, né, ou ele ficou com medo, realmente, quando ele vê todo aquele alvoroço, né, talvez ele não soube como se portar. O texto não diz porque que ele ficou escondido no meio das bagagens, mas o texto diz que Samuel consultou ao Senhor. Cadê Saul? Aí Deus disse, está ali escondido no meio das bagagens. Aí foram lá e encontraram ele e trouxeram ele ali para aquele local público, para poder proclamar, né, dizer para todos que ele era o novo rei sobre Israel, o primeiro rei. Então, quando Saul ele foi apresentado ao povo, alguns dos homens já aceitam, né, essa unção, esse reinado de Saul de bom grado e reconhecem ele como rei, enquanto outros, né, a Bíblia diz, alguns vadios, alguns homens desocupados, desprezam e não oferecem presente, o que gera um sinal de desonra, quer dizer, eu não te reconheço como rei. Agora, apesar disso, Saul ele permanece em silêncio. Saul ele poderia ter ido ao confronto, já poderia ter mandado matar aqueles homens, alguma coisa nesse sentido, prender, mas não, a Bíblia diz que ele ficou calado, ele não foi, não criou nenhuma confusão, não procurou se defender. Então, tudo aqui parece que Saul ele estava um pouco apreensivo com tudo isso, um pouco nervoso, um pouco tímido, um pouco temeroso. Então me parece que ele está um tanto quanto atônito, né? Porque imagina, o rapaz ele sai no capítulo anterior para procurar as jumentas do pai que tinha sumido do pasto, né? Aí no meio do caminho ele encontra com o profeta, e o profeta diz que Deus escolheu ele, aí unge ele a rei, no dia seguinte ele já está ali sendo aclamado a rei no meio do povo. Então tudo isso gerou
essa surpresa, né? E ele se esconde no meio de bagagens. Então, uma história muito, muito fascinante. Mas esse texto está dizendo que Saul ele foi ungido a rei sobre Israel e agora vai começar o ofício, o exercício do reinado de Saul, tá bom? Lição de aplicação prática. Vamos lá, gente. A confirmação do reinado de Saul não veio da mão de homens, né? Saul foi escolhido por Deus. Então, para a gente entender o desenrolar da história, porque mais adiante, né, na verdade, se você já leu a Bíblia alguma vez ou já ouviu falar acerca de Saul, normalmente as ministrações apontam Saul como um péssimo rei, né, um rei que desonrou o Senhor, e tudo isso sim vai acontecer mais à frente. Mas a gente vê aqui que a confirmação do reinado de Saul vem do mundo espiritual. A confirmação do reinado de Saul vem do próprio Deus, ou seja, Deus derrama sobre ele o óleo, Deus derrama sobre ele o Espírito Santo, Deus escolheu e capacitou Saul para ser um bom rei. Então, a lição de aplicação prática está literalmente nessa questão mundo espiritual e mundo físico. Ou seja, né, eu sempre digo que a nossa vida aqui na Terra, ela nada mais é do que um reflexo do que aquilo que acontece lá no mundo espiritual. Então, a capacitação de Saul veio do mundo espiritual. Todas as nações, né, as nossas ações aqui na Terra, todas as nossas ações no mundo natural, elas mexem com o mundo espiritual, né? Seja a nosso favor ou contra nós. Deixa eu te mostrar isso através da história de hoje. Olha só, Saul recebe unção de governo quando ele é batizado com o Espírito Santo. Então Saul ele é capacitado a partir do momento que o Espírito de Deus, do sobrenatural, né, vem e uma porção é derramada sobre a vida de Saul. Então, além de ser um sinal de transformação e capacitação para um novo tempo, para um novo período, um novo ciclo na vida de Saul como rei sobre Israel, né, em minhas ministrações eu costumo dizer sempre, eu ensino acerca da realidade do mundo espiritual, né, eu sempre ensino acerca da interferência do mundo espiritual no mundo físico. Então olha só que interessante, eu tenho ensinado muito nas minhas ministrações aqui no Evolução Diária que a nossa realidade na Terra, ela nada mais é do que o fruto do mover do mundo espiritual sobre as nossas vidas. Ou seja, o mundo espiritual se move o tempo todo e ele não para nem por um minuto sequer. Então, existem anjos do Senhor trabalhando ao meu e ao seu favor nesse exato momento. Olha o que diz no Salmo 91. Deus dá ordem aos seus anjos para trabalhar ao nosso favor. Mas também existem demônios do inferno trabalhando contra nós 24 horas por dia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, gente, aqui, o que 1 Pedro está dizendo? O diabo e os seus demônios, eles andam tramando contra as nossas vidas 24 horas por dia. Eu preciso que você entenda o mover do mundo espiritual. Jesus, ele tinha como missão nos salvar. Então a missão fundamental, principal de Jesus era trazer liberdade, salvação à humanidade, né? Nos libertar do pecado e também nos ensinar acerca de uma nova dimensão, de uma nova realidade, nos ensinar acerca do reino de Deus. Então tudo que a gente precisa para viver debaixo de uma vida de paz e prosperidade, João capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, plenitude de vida, vida completa em todas as áreas, viver uma vida de paz e prosperidade. Então a gente precisa aprender a andar de maneira intencional aqui na Terra, debaixo da realidade do reino de Deus. O reino de Deus, ele está localizado lá no mundo espiritual, assim como também o reino das trevas, né? E é justamente do mundo espiritual que surge a nossa realidade aqui no mundo físico. Entender isso é o grande destravar da sua vida. A nossa carnalidade favorece o reino das trevas. O fruto do espírito, o fruto da carne, a Bíblia diz em Gálatas, né? O fruto do espírito, amor, amabilidade, domínio próprio, mas os frutos da carne, egoísmo, ódio, dissensão, facção, inveja e um monte de outras coisas mais ruins. Então, a nossa carnalidade, ela favorece o reino das trevas e a nossa espiritualidade nos faz
ter um contato com Deus, né, com o mundo espiritual benigno, o reino de Deus, para que ele trabalhe ao nosso favor. Então, cada movimento nosso aqui na Terra, no mundo físico, reverbera lá no mundo espiritual e traz a realidade do mundo espiritual para cá, para o mundo físico. Eu sempre digo, não, a vida não é apenas aquilo que você pode ver com seus olhos físicos ou tocar com as suas mãos, né? A vida vai muito além do que aquilo que você pode ver ou tocar. Então, aqui em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, o texto diz: chegando em Gibeá, Saul encontrou um grupo de profetas. Naquele momento, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou em transe no meio deles. Ou seja, você precisa entender isso. Um simples movimento no natural de forma intencional, olhando para o sobrenatural, faz o Espírito de Deus se mover ao seu favor. Eu vou repetir isso, você precisa entender em nome de Jesus, tá bom? Um simples movimento seu aqui no natural, de maneira intencional, olhando para o sobrenatural, faz com que o Espírito de Deus venha se mover ao seu favor, tá? Esse feito de Saul aqui causou um grande alvoroço no meio dos profetas. Eles perguntaram uns aos outros, mas por acaso Saul também agora virou profeta? Saul não era profeta, né? E aí Saul apenas estava fazendo o quê? Se movendo de acordo com as instruções do profeta. O profeta estava ensinando, olha só, gente, a lição de hoje poderia ser também o poder de uma instrução, né? O profeta estava ensinando ele instruções valiosíssimas de como se mover para esse novo ciclo, essa nova etapa da vida dele. Meu filho, agora você vai ser rei, você vai precisar da capacitação do Espírito, porque sem o Espírito de Deus você não pode fazer nada, tá? E a partir de agora você vai receber o Espírito Santo e você vai vencer batalhas invencíveis. E é o que nós vamos ver já no próximo capítulo, ele vencendo uma batalha que aos olhos humanos já era uma batalha invencível, mas quando o Espírito Santo de Deus se apodera de um homem, lembra do ciclo de Juízes? Sansão, quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, ele fazia coisas que homem comum não conseguiam fazer de jeito nenhum. Então, quando ele Saul chega ali no monte, no local, ele encontra os profetas e começa a profetizar. O que aconteceu aqui? Saul, ele se moveu pela orientação do profeta, foi para um ambiente onde só tinha profetas. Olha outra lição poderosa. O poder dos ambientes. O ambiente que você anda, né, define quem você vai se tornar amanhã. O ambiente que você frequenta define o seu futuro. Então ele chega nesse ambiente, um ambiente de profecia, um ambiente de palavra, ele é tomado pelo Espírito de Deus. Ele chega no ambiente onde a presença de Deus é manifesta e ele começa a manifestar também coisas do sobrenatural. Ele começa a manifestar o poder do Espírito Santo. Então esse aqui é um exemplo bem prático e simples de todo esse movimento do mundo espiritual no natural e que o que pode provocar, né, nas nossas vidas, o mundo espiritual trabalhar ao nosso favor. Então Saul, ele pisa no ambiente profético e o que acontece? Se torna um profeta. Mas ele não era profeta, mas ele estava no ambiente de profeta. Então olha o poder, né, dos ambientes sobre as nossas vidas. Existem ambientes no mundo físico que são criados para o mover espiritual. É isso aí, existem ambientes no mundo físico criados para que haja um mover no mundo espiritual. Isso seja benigno benigno ou maligno, ou seja, do bem e do mal. Então, uma igreja, por exemplo, por que existe uma igreja? Igreja é um ambiente onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus e ter comunhão umas com as outras, tá? Tudo isso engloba os dois principais mandamentos: ame o seu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós nos reunimos numa congregação para adorar a Deus, amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa, prioridade, Mateus 6,33, priorize, pois, o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, e também, né, para que a gente possa ter comunhão com as pessoas. Ou seja, na unidade, na comunhão, o Espírito Santo de Deus habita sobre as nossas vidas. Então, a grande instrução de hoje para a sua vida é: dê mais valor à sua vida espiritual. Dê mais valor à sua vida espiritual, pois a sua realidade aqui na Terra depende do que você está construindo lá no mundo espiritual. É isso mesmo, as suas ações de maneira intencional aqui na Terra, construindo uma vida de paz e prosperidade lá no reino do Espírito. Amém, gente? Glória a Deus! Assim nós finalizamos mais um capítulo aqui da Bíblia, do livro de 1 Samuel, concluído com sucesso. Glória a Deus por isso. Agora vamos agitar as redes sociais. Tira um print da tela, posta
aí no seu Facebook, Instagram, tá? Coloca uma frase de hoje, o capítulo de hoje, me marca também para eu repostar, vamos agitar a rede social, tá? Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. Quero agradecer de coração as pessoas que estão aceitando o desafio, estão fazendo vídeo, colocando o seu rosto, né? Convidando as pessoas aqui para a Evolução Diária, colocando seu rosto na tela. Se você ainda não fez, perca a timidez em nome de Jesus e faça. Essa semana eu recebi um vídeo de um rapaz da nossa igreja, ele deve estar aqui assistindo a gente, o Claudemir, meio envergonhado, meio travadão. Eu falei, meu filho, continua fazendo que você vai destravar. Daqui 3, 4, 5, 6 meses você vai estar gravando vídeo aí de maneira poderosa, né? Proclamando o reino de Deus pelas redes sociais. Então, faça você também o seu vídeo, chame as pessoas aqui para o Evolução Diária. Isso é muito importante, não só para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal, mas também muitas outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão poderoso. Eu sei que muita gente tem tanta dificuldade em ler e entender a Bíblia. Na verdade, eu tive acesso a uma pesquisa alguns anos atrás. As pessoas não leem a Bíblia porque elas têm dificuldade em entender. E aqui no Evolução Diária eu faço tudo de forma tão organizada, né? Simples, prática e objetiva, para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E nós estamos tentando de todas as maneiras quebrar, né, esse jugo de Satanás na vida do povo, porque a falta de entendimento, uma comunicação que não é clara, é justamente para atrapalhar o progresso do povo de Deus. Então, em nome de Jesus, faça o que tem que ser feito, curte, comenta, compartilha, faz o vídeo, tira o print da tela, tá bom? Isso é muito importante. Não se esqueça que hoje à noite nós vamos ter a segunda ministração da série Espírito de Excelência na Evo, às 20 horas, e eu te espero pessoalmente, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais tarde na Evo e amanhã aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe.